Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, segunda rodada. Estou preocupado com Fortaleza. Estou preocupado com Fortaleza. Fortaleza estreou no Campeonato Brasileiro ganhando do Fluminense, mas vamos ser bem sincero, aquela vitória do Fortaleza que foi boa, foi uma vitória tranquila, né? Contra o Fluminense do Mano Menezes, que se continua, aquele Fluminense vai ser rebaixado. Não estou desmerecendo a vitória do Fortaleza na primeira rodada, mas você não pode usar aquele Fluminense como parâmetro. Mas foi uma grande vitória do Fortaleza. A gente não pode tirar esse mérito. Mas tivemos o Fortaleza pela estreia da Libertadores, tomando uma saraivada do Racing. Racing é um bom time? Sim, é um bom time. Time bem treinado, bons jogadores. Não vejo o Racing brigando por título da Libertadores. Continuo não vendo. Mas é um time que acredito que possa avançar ali até as semifinais. Tem capacidade. Eu acho que chegando nas semifinais, essa é a minha visão. Tá? Acho que o Racing bate no teto. Tá? Mas é um bom time. Você falar que ele pode chegar nas semifinais, é um bom time. Ninguém vai chegar na semifinal de Libertadores sendo ruim. Mas eu acho que o Fortaleza dava para ter feito mais. E aí o Fortaleza vem para mais um jogo do Campeonato Brasileiro, que antecede uma partida da Libertadores. Obviamente que o, o, o Fortaleza ia vir com o time mexido, isso aí é, 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 todo mundo sabe, ia vir com o time mexido, porque joga fora de casa contra o Colo-Colo, na quinta-feira, dia 10. Veio realmente com o time mexido, mas, cara, eu acho que independente dos jogadores que o Voivoda está colocando, a coisa não está fluindo. Fluiu contra o Fluminense, e aí eu não vou de novo, não estou tirando mérito do Fortaleza. Mas foi contra o Fluminense, que o Fluminense não era ninguém, cara. Não estou tirando mérito, mas não era ninguém. Aquele Fluminense que jogou contra o Fortaleza, eu, barrigudo, colocar 11 barrigudos igual a mim, ia ganhar do Fluminense. E aí eu vou repetir, eu não estou desmerecendo, mas o jogo foi muito fácil. Muito fácil. Se o Fortaleza pegasse o sub-20, o sub-17, seria mais difícil. Só que deu a impressão, eu até falei isso, pô, o Fortaleza fez uma grande partida, o Fluminense, tudo bem que o Fluminense não estava fazendo nada, mas aí chega o Racing e chega esse jogo contra o Mirassol. O Mirassol perdeu na primeira rodada, mas fez um jogo bem competitivo, e eu vou ser bem sincero. Perdeu, foi pro Cruzeiro, mas não merecia não. Não merecia não. Não merecia ter perdido não. Deu um sufoco no Cruzeiro, mas mostrou outro. Mas tem mais time, o Fortaleza, que o Mirassol. O Mirassol tem é, jogadores é, 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 já rodados. Você tem ali o Danielzinho, tem o Cleison, né, que já rodou bastante. O Reinaldo jogou aí, jogou aqui no Fluminense e no Vasco. Acho que ele jogou no Fluminense, o Reinaldo, jogou no Grêmio, jogou no São Paulo. É um time, é um time experiente. Mas o time do Fortaleza é melhor. E o Fortaleza empata de 1-1 fora de casa, quase que perde e não joga bem. Então o Fortaleza não joga bem,
e quase que perde. Então o empate para o Fortaleza foi brilhante. Ah, mas tomou o gol no finalzinho. Mas pelo que aconteceu no jogo, o empate foi brilhante, então. Ah, jogamos fora de casa, o empate é bom. O Mirassol é um time competitivo, mas é um time que vai brigar para não cair. Não é o caso, acredito eu, do Fortaleza. Então me deixou preocupado. Então, Mirassol 1, Fortaleza também 1, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Mirassol, foco apenas no Campeonato Brasileiro. O Mirassol consegue fazer o seu primeiro ponto no Brasileirão, na elite do futebol brasileiro. E o Fortaleza soma mais um pontinho, né? Chegaria a 4 pontos. Fica na parte de cima da tabela, tá? Daqui a pouco a gente vai ver a tabela aqui. Mas preocupou o futebol jogado pelo Fortaleza. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Mirassol, meu amigo torcedor do Fortaleza, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp se você quiser deixar algum recado. Se você quiser ajudar o canal, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando tiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Não dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara. Vamos aqui, de cara, falar da classificação. Só tem mais um jogo agora que tá rolando entre Bahia e Santos, tá? O jogo tá 0-0. O Bahia tá somando mais um ponto. O Bahia empatou na primeira rodada e tá empatando agora. Mas o Bahia pode chegar aos 4 pontos, tá? Os mesmos 4 pontos do Fortaleza. O Fortaleza, nesse momento, é o quarto colocado com 2 jogos, uma vitória e um empate. Um saldo de 2. Tá? Botafogo já jogou, tem 4 pontos. Na verdade, os 7 primeiros têm 4 pontos. Os 7 primeiros têm 4 pontos. A diferença é o saldo de gols. Tá? A diferença é o saldo de gols. O Botafogo é o quinto, tem um saldo de gols 2, mas o Fortaleza fez 3 gols, o Botafogo só 2. O Flamengo também fez 3 gols, mas tomou 2, tem um saldo de 1. O Palmeiras também tem 4 pontos e tem um saldo de 1. Então a diferença é saldo de gols. Saldo de gols ou é, 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 é saldo de gols ou cartões amarelos ali, o caso ali de Corinthians Internacional. O Internacional tem 4 pontos também, tá tudo igual com o Corinthians, 4 gols feitos, um tomado, saldo de 3, mas provavelmente no cartão amarelo o Corinthians tomou menos cartões amarelos que o Internacional. E na frente do Fortaleza tem o Ceará. O Ceará está na terceira colocação, com 4 pontos, sem nenhuma derrota, fez 4 gols, tomou 2 e tem um saldo de 2. Por que o Ceará está na frente do Fortaleza? Porque o Fortaleza fez 3 gols. O Ceará fez 4. A do Fortaleza inicia bem. Não tem ninguém no Campeonato Brasileiro com 2 vitórias. Ninguém com 2 vitórias. O último jogo que está tendo é Bahia e Santos. O Santos perdeu na primeira rodada e o Bahia perdeu na segunda. Ou seja, já na segunda rodada, ninguém venceu as duas. Para você ver como vai ser parelho esse campeonato brasileiro. E o Mirassol tem ali um ponto na 16ª colocação. Pode perder essa posição para o Santos. O Santos está jogando, está ali na 17ª colocação também com ponto. Mas caso o Santos empata ali de repente com o Bahia e faça gol, o Santos vai ficar com 2 gols, igual ao Mirassol. Só que o Mirassol tomou 3 e o Santos vai ficar com saldo menos 1 também, mas aí vai ficar tudo igual. Aí eu acho que vai para o saldo para cartão amarelo, né? Se o Santos vencer, não. O Santos passa e o Mirassol entra na zona de abaixamento. Nesse momento que eu estou gravando, o Mirassol é o 16º e o Santos é o 17º
sétimo colocado. Bom, na próxima partida, na próxima rodada, na rodada de número 3, o Mirassol enfrenta o Bahia fora de casa, muito complicado, um jogo muito difícil para o Mirassol. E o Fortaleza joga em casa contra o Internacional. O Internacional hoje meteu 3-0 no Cruzeiro. Como é que o Cruzeiro não está jogando absolutamente nada? Comprou um time, né? Tem um dono que joga Brasfoot, o Cruzeiro joga, tem um dono, é SAF, mas tem um dono que joga Brasfoot e contratou um monte de nome. Ainda não montou um time, né? Ter tomado a saraivada do Internacional, que briga pelo título, para mim é muito normal. Mas vai ter um jogo bem difícil. Vai ter um jogo bem difícil, Fortaleza contra o Internacional. E do jeito que o Fortaleza está jogando, olha, acho que o jogo para Fortaleza vai ser mais difícil do que para o Mirassol. Então vamos aqui para a partida, né? Só pegar aqui rapidamente, o Fortaleza jogou com o Davidson lá na frente, o Lucas Sacha, Martinez, Pikachu, Moisés, Zé Wellison. Time bem alternativo, Mancuso por um lado, Ceviche, Tite, Bruno Pacheco e João Ricardo. Um time basicamente reserva, né? Time basicamente reserva, porque os que estão entrando ali é, 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 tinha alguns no banco, outros nem viajaram. Bom, mas o que mais me chamou atenção no Fortaleza, amigo torcedor do Laio, é que parece que o Fortaleza perdeu o brilho. Parece que os jogadores do Fortaleza estão sem. Como é que eu vou falar? Estão sem. É, 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 não é motivação. Não é motivação. O time do Fortaleza está sem confiança. É um time que não tem confiança. É um time que não consegue ficar com a bola. É um time que está jogando em transição o tempo inteiro. Um time que não circula mais a bola, não é um time mais criativo. Tudo bem. Teu time está mexido? Porra, mas o Voivoda mexe no time o tempo inteiro. Os caras já se conhecem. Não é de uma hora para outra que ele mudou o time. É, Então, cara, isso assusta, né? Você ter um time que não tem confiança, cara, é muito complicado. Muito complicado. E nesse jogo aconteceu isso. Esse jogo aconteceu isso. No primeiro tempo, o Mirassol teve um certo domínio de bola, chegava ali na frente da área, mas finalizava muito mal. E o Fortaleza aproveitava os espaços, tentava jogar com rapidez, bolas longas, e até conseguiu gol, conseguiu ali uma ou outra chegada mais à frente. O gol do Fortaleza sai com 15 minutos do primeiro tempo. Então, o Mirassol vai tentando jogar, e aí, numa daquelas bolas rápidas, o Fortaleza faz o gol. A partir daí, o Fortaleza tenta controlar o jogo, mas não consegue ficar muito com a bola. O Mirassol toma o campo do Fortaleza e começa a criar problemas para o Fortaleza. Mas o Fortaleza pecava muito. O Fortaleza não. O Mirassol pecava muito no último passe. Errava muito no último passe. O goleiro do Fortaleza não trabalhou muito, porque eles erravam muito de finalização. Mas já era o Mirassol indo para cima. E o Fortaleza tentando administrar o jogo, mas sem saber administrar o jogo. E vai para o segundo tempo, o Mirassol domina o Fortaleza. Domina o Fortaleza. Empurra o Fortaleza para trás. O Fortaleza não faz quase nada. O Fortaleza passa o segundo tempo quase que inteiro tomando sufoco. Toma um gol no final e quase que toma virada. Aí a gente pega aqui os números do jogo. O Mirassol deu 20 chutes.
5 em direção ao gol. Se o Mirassol tem uma pontaria um pouquinho melhor, talvez tivesse vencido essa partida. O Mirassol teve 71% de posse de bola. 71%. Olha a discrepância na posse de bola. A precisão dos passes. O Mirassol teve quase 90% de precisão dos passes. O Fortaleza teve menos de 70%. O Fortaleza errava toda hora passe, e passe de meio metro. 12 faltas, o jogo não foi muito faltoso. 5 cartões amarelos, 2 para um lado, 3 para o outro. Vermelho nenhum. Impedimentos 3 do Fortaleza e 5 do Mirassol. Escanteios 8 do Mirassol, 1 do Fortaleza. Cara, o Mirassol, eu não vou falar que amassou, porque o jogo foi empate. Mas os números mostram que o placar foi injusto, porra. Os números mostram que o placar foi injusto. Bem, poupou, beleza. Vai jogar contra o Colo-Colo, um jogo difícil. Mas, cara, o que me chama a atenção é que a gente acompanha o Fortaleza e o Fortaleza muda o time o tempo inteiro. O Fortaleza não joga um jogo com o mesmo time. Tá? Então os caras já se conhecem. Conhece o Vojvoda, sabe a maneira de jogar. Pô, mas é um time zero de confiança. Cara, se não voltar essa confiança, em breve o Fortaleza vai estar só no Campeonato Brasileiro. Tá bem no Campeonato Brasileiro? Começou com a vitória, um empate, legal. É para desesperar? Não, não é para desesperar. O que está me preocupando é o futebol. O que está me preocupando é o futebol. A falta de confiança tá batendo em tudo quanto é canto, na parte tática, na parte técnica. E aí, irmão, a confiança atrapalhando a parte tática e a parte técnica, como é que você ganha jogo? Como é que você pode imaginar que você pode tomar um gol e virar a partida? Então, amigo, o Fortaleza empatou. E diante do que aconteceu, o Fortaleza tem que comemorar esse um ponto. Tenho certeza que a torcida não está comemorando esse um ponto. Tenho certeza que a torcida do Fortaleza está chiando barbaridade. Sei que está tendo problema já na diretoria, discussão, para coisa e tal. A torcida já está reclamando há algum tempo. Eu sempre falo, gente, calma, o Fortaleza já passou por isso, por esses momentos ruins. O Vojvoda deu a volta por cima. Cara, mas a gente já está em abril, parceiro. Tudo bem que quando o Campeonato Brasileiro vai até a 12ª rodada, depois para. Então dá tempo do Fortaleza consertar. Então dá tempo ainda. Não é tempo de desespero. Mas essa falta de futebol do Fortaleza já há algum tempo está assustando. Então, 1-1, na minha opinião, injusto o placar. Injusto o placar. Mas aconteceu. O Mirassol vai comemorar esse um ponto, porque estava perdendo. Né? O Fortaleza, que não jogou nada, vai comemorar um ponto também, irmão. Porque se fosse por merecimento, Fortaleza teria perdido o jogo. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.